Recordem aí, 3, 2, 1, claquete. Vamos nessa? Estávamos aqui. E agora nós vamos lá para Vins 4, ok? Questãozinha importantinha para nós. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão. Observe os esquemas. Nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade se estabelece em qual circuito? Imediatamente, padrinho, eu preciso lembrar da lei de Ohm, na questão 24, e entender que se corrente é V sobre R, da equação você ri, V igual a R vezes I, a menor corrente, é isso que ele quer? Isso. A menor corrente se dará no circuito de maior resistência, uma vez que a voltagem é constante para esse exercício. Então, a menor corrente se dá aonde eu tenho maior resistência. Como o próprio nome, né, da palavra diz, se a resistência é grande, resiste muito à passagem de corrente. E aí, para a maior resistência, a primeira coisa que você precisa lembrar, né? Os circuitos que tendem a ter maior resistência elétrica são os circuitos em série, não os circuitos em paralelo, ok? São os circuitos em série. Porque o circuito em paralelo, como por exemplo o circuito número 1, é um paralelo idêntico de 4 resistores. Né? Então, a resistência equivalente do circuito 1 pode ser calculada pelo macete R sobre N, onde R é o valor das resistências, R mesmo, e N é o número de resistores, 4. Então, em paralelo, seria R sobre 4. E entenda, quanto mais paralelo você tiver, maior fica esse denominador, e, portanto, menor vai ficar a resistência. R sobre 4, R sobre 5, R sobre 10, R sobre 20. Então, a resistência é pequena. Eu estou caçando, eu estou procurando uma resistência elétrica grande. E aí você que vai fazer a prova, deixo até a dica para você do chuveiro elétrico. Lembra? Chuveiro elétrico. Ah, o que tem o chuveiro elétrico? Da questão do banho quente, morno e frio. Né? O banho será quente quanto mais corrente você tiver. E para ter muita corrente, eu preciso de menor resistência. Por mais que o coraçãozinho aí da gente tenda a pensar o contrário, pelo amor de Deus, viu? Maior corrente, mais aquecimento, mais efeito Joule, menor resistência. É assim que funciona o banho quente. O banho morno é o contrário. É um banho que tem que ter menos corrente, menos aquecimento. Para isso, mais resistência, só pegando carona no mesmo princípio do exercício, tá bom? Eu só de olhar aí, acreditaria que a maior resistência, para mim, seria o circuito 3. Por quê? Porque é uma série, é uma mista, né, na verdade, mas é uma série. Se você analisar comigo, a gente tem um paralelo de 2, cujo equivalente vai ser R sobre 2, em série com 1R. Então, seria somar. Né? A resistência equivalente no circuito 3 seria o paralelo que a gente tem, meio R, mais o R inteiro que está sozinho. Isso aqui dá 1,5, 1,5 R. Eu acredito que ninguém bata essa resistência. Por quê? Olha a resistência do circuito 2. Cada ramo tem uma série com 2. Então, cada ramo tem uma resistência de 2R. Como são 3 ramos em paralelo, olha lá, ramo 1, ramo 2 e ramo 3, a resistência seria R sobre N. A resistência de cada ramo, 2R. Quantos ramos eu tenho? 3. Então, 2R sobre 3. 2/3 não é maior que 1,5. Né? Não dá. E no circuito 4, aí um macetinho bom para você aí, no último circuito, você tem um paralelo que em cima é 3R e embaixo é 2R.
Quando os paralelos são diferentes, eu não posso fazer R sobre N, porque esse é um macete para resistores idênticos. Como eu tenho em cima 3 e embaixo 2, a gente usa o macete do produto pela soma, que acontece toda vez que você tem dois ramos, dá para usar. Então, aqui seria 3R e 2R, produto pela soma, em cima produto, 3R, 2R, e embaixo a soma, 3R mais 2R. Perfeito? Dá para a gente cortar um Rzinho com Rzinho aqui, e a resposta para o circuito 4 seria 3 vezes 2, 6. 6R sobre 5. Oh, aí é muito, Simon. É muito, mas não é o suficiente, né? Porque 6 dividido por 5 dá 1,2. Então, aqui nós temos 1,2R e aqui nós temos 1,5R. Então, repetindo, a menor corrente tem que se dar na maior resistência. E a maior resistência vai acontecer no circuito 3, cuja resistência é 1,5 R pelas propriedades em série e em paralelo. Quis colocar esse exercício para que você relembrasse essas propriedades. Acho muito válido e muito importante, obviamente, ok? Para você trabalhar com isso a partir da prova do Enem. Afinal de contas, essas propriedades da série do paralelo caíram em todas as provas desde 1998, né, desde que o Enem começou a ser Enem, a se chamar Enem, tá ok? Alguma dúvida nessa parte? Tá suave? Podemos ir para frente? O que você me diz aí? De boinha? Prossiga, disse Helenita. De boa, disse Lucas Terra Leitão. Então, vamos prosseguir então, princesos. 24, pula e bora para frente, lá para a nossa 25, perfeito? Exercícios de princípios de óptica. Não esqueça de dar uma revisada lá, tá? Em cores dos objetos, lá nos princípios da óptica geométrica, propriedades da luz, trajetória da luz, velocidade da luz. Esse é um dos princípios, né? Considera-se a morte de uma estrela o momento em que ela deixa de emitir luz, o que não é percebido de imediato na Terra. Ela está muito longe, né? Demora muito tempo para a luz dela chegar até aqui. A distância das estrelas em relação ao planeta Terra é medida em anos-luz. Então, que fique claro que a palavra, essa é a questão 25, que fique claro que a palavra anos-luz, né, no caso, a palavra não feio da minha parte, a unidade de medida anos-luz é uma unidade de medida de distância. Poxa, Simon, mas fala de anos, né? Tudo bem, não tem problema não. É anos-luz, não é só ano, ano é tempo, né? O que é o anos-luz? É a distância em que a luz percorre dentro daquela quantidade de anos. Se for 1 ano-luz, é a distância que a luz percorre em 1 ano no vácuo, com a sua incrível velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ok? Admita que a luz de uma estrela que se encontra a 7.500 anos-luz da Terra se apague. Olha lá. O tempo para que a morte dessa estrela seja visível na Terra equivale a que ordem de grandeza? Em meses. E que sacanagem. Em meses. A pergunta é suave, não é difícil não. Porque o que significa 7.500 anos-luz? É a distância que a luz percorre, ok? Em 7.500 anos. Então, 7.500 anos-luz é a distância que ela percorre em 7.500 anos. Então, eu já sei o tempo que ela demora para sair de lá e chegar até aqui. 7.500 anos é o tempo que ela demora. Então, está suave, né? Ele está pedindo esse tempo em meses.
e, além disso, está pedindo isso em ordem de grandeza. Então, uma questão que lembra um pouquinho da parte da óptica geométrica, mas vai trabalhar mais com matemática, né? Porque se nós temos 7.500 anos, cada ano, aí terrestre, né, corresponde para nós aí, vezes 12, numa quantidade em meses. Perfeito? Quanto que equivale isso em meses? Quanto é 75 vezes 12? Quem é bom de matemática aí? Fala para mim se dá 90 mil. É isso aí? Então, nós temos aqui, Pimpolhos, 90 mil meses. Aí agora é hora de brincar com matemática, né? Simon, como se brinca com matemática? Bom, a ordem de grandeza de um número, 340 metros por segundo, é a velocidade do som no ar. Não se esqueça, Lucas, que o som não se propaga no vácuo, perfeito? Então, é a velocidade do som no ar. No vácuo é nada, é zero, porque o som não se propaga no vácuo, perfeito? É uma grande pegadinha aí. 340 é no ar e 3 vezes 10 a 8 metros por segundo é a da luz, considerada no ar, mas no vácuo, perfeito? Onda mecânica, kkkk, isso aí. Ok? Então, lindos, 90 mil meses. O que é a ordem de grandeza? É a potência de 10 que mais se aproxima do número. Como que eu escrevo um número para a ordem de grandeza? Primeira coisa, notação científica. Volta com a vírgula, 1, 2, 3, 4 casas. O nosso número é 9 vezes 10 elevado a 4 meses. A ordem de grandeza de um número será 10 elevado a n ou 10 elevado a n mais 1. Dependendo de quê? Dependendo se o número na frente da potência, que é o 9, né, for menor do que 3,16 ou maior do que 3,16. Simon, o que é 3,16 em matemática? É a metade de 10 elevado a 0, não é isso? Mentira, Simon. É 10 elevado a meio, ok? 10 elevado a meio é a raiz de 10. Seria para a gente o simbolismo da metade de um exponencial. Né? A gente tem aí 10 elevado a 1, 10 elevado a 0. Então, de 0 a 1, o que é a metade? 10 elevado a meio. Essa metade da exponenciação acaba virando 10 elevado a meio, né? Ou qualquer número elevado a meio, é a raiz quadrada dele. Então, acaba virando a raiz quadrada de 10, que dá 3,16. Então, 3,16 simboliza para a gente na matemática o número, né? Que é o meio de uma radiciação. O meio. Nossa, mas estranho, né? Porque na numeração normal, sem se trabalhar com o expoente, eu arredondo usando 5. Claro, porque a gente trabalha com número de 0 a 10, perfeito? Então, a metade é o 5. De 5 para baixo, eu seguro o número acima de 5, arredonda mais 1. É assim que a gente usa as regras de arredondamento, né? Agora, para potência de 10, é o 3,16. Como o nosso 9 é maior do que 3,16, a ordem de grandeza, OG, desse número é 10 elevado ao expoente mais 1. O expoente é 4, mais 1. Ok? Ou seja, 10 elevado a 5 em meses. Essa é a ordem de grandeza do nosso número. Show? 10 elevado a 5, pelas minhas visões ali, letra C. Shows? Uma matemáticazinha aí para você ajudar o cérebro. Não que você já não tenha visto matemática o suficiente hoje, né?
Mas cá para nós nunca é demais, né? Princesos, podemos apagar? Tirou o print na regrinha? Isso é a ordem de grandeza, tá? Nunca se esqueça dela. Próxima questão, teórica, número 26. Nem vou para o quadro, hein? Fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel Carl Wieman, o projeto PhET, Simulações Interativas da Universidade de Colorado, cria simulações gratuitas de matemática e ciências. As simulações baseiam-se em extensa pesquisa em educação e envolve os alunos através de um ambiente intuitivo, estilo jogo, onde os alunos aprendem através da exploração e da descoberta. A figura a seguir foi obtida pelo PhET, sendo que duas partículas A e B, eletricamente carregadas, foram colocadas em uma determinada região do espaço. As setas indicam a direção e o sentido das linhas de força do vetor campo elétrico do sistema. E aí, neguinho, precisa lembrar que o campo elétrico tem módulo, direção e sentido, e suas linhas de campo, chamadas também de linhas de força do vetor campo elétrico, por convenção, saem da carga positiva e entram na carga negativa. Então, por convenção, o campo elétrico sai de mais e entra em menos. Se você olhar para as setinhas dessa simulação, dá para perceber que da carga A, as setinhas estão saindo e na carga B, elas estão entrando, apontando para ela. Então, para fora de A, para dentro de B. Então, se sai de mais e entra em menos, está saindo de A é positiva, e entrando em B, B é negativa, ok? Então, A eletricamente positiva e B negativa. Anote isso aí, ok? O que eu acabei de dizer para você. E a questão correta é a letra D, ok? De loucaço. Letra D. Perfeito, gatinho? E gatinha do meu coração. Esse é o sentido do campo elétrico. Pegando carona nas linhas de indução, lá do magnetismo, também saem do polo norte e entram no polo sul. Perfeito? Campo elétrico sai de mais, entra em menos. Campo magnético sai de norte e entra em sul. Suave, suave. Energia elétrica, né? Presente aí em trocentas provas do Enem. Para calcular o preço do consumo elétrico de seu banho, Roberto utiliza suas aulas de física para a realização dessa tarefa. Primeiramente, ela verifica que no manual de instruções de seu chuveiro, a potência é 5.000 watts, quando ligado em 127 volts, que é mais ou menos a rede, né, da nossa casa. A gente fala 110, 220, mas não é bem 110. A gente sabe disso. Além disso, ela verifica em sua conta de energia que o preço do quilowatt-hora é 70 centavos. Ela mora num lugar muito bom. Supondo que Roberta tome um banho de 15 minutos por dia, assinale a alternativa que apresenta o custo aproximado de cada banho. Para calcular o curso energético, e a gente fala de energia elétrica, mas é um contexto de energia no geral, né? Uma das principais equações da mecânica, equação do fim dos tempos, né? EPT, uma das principais equações da mecânica aí, com certeza o Tarsis já revisou com vocês, é o PT, equação da potência, equação da energia. Então, para calcular a energia gasta pela Roberta, eu preciso da potência do chuveiro e do tempo que ele fica ligado. Como a unidade no sistema usual de medidas, né, que é o sistema usual da grande maioria das empresas, né, gestoras de energia elétrica. Temos as mais conhecidas, CEMIG e Energisa, né, no estado aí de Minas Gerais.
Então, se a unidade usual é o quilowatt-hora, essa é a unidade de energia, a gente já sabe que a potência deve ser dada em quilowatt e o tempo deve ser dado em hora. A gente já sabe disso. Assim eu terei no produto quilowatt-hora, não por hora, tá? Direto, quilowatt-hora. O tempo dessa moça em um mês é de 15 minutos. Não sei se você concorda comigo, mas 15 minutos é um quarto de hora. Né? Se a nossa hora tem 60 minutos, você divide isso aí em 4 partes, dá 4 partes de 15. Então, nós temos aí um quarto de hora. E ela vai fazer isso ao longo de 30 dias. Tá ok? Então, o tempo que ela gasta no banho é de 30 sobre 4 horas. Simon, não podemos dividir isso de uma vez, não? Né? 30 por 2 e por 2 de novo, 7,5? Não, a gente pode sim, mas vamos deixar. Vai que esse 4 nos ajuda em alguma coisa depois? Não sei. Então, temos 30 sobre 4 horas. Um quarto de hora, 15 minutos, ao longo de 30 dias. E a potência do chuveiro, 5.000 watts. Eu sei que 1.000 vale K, vale quilo. Então, 5 quilowatts. E a energia consumida por essa moça no final de um mês equivale a 5 quilowatts da potência do chuveiro e 30 quartos de hora, né? 7,5 horas de banho. Então, essa moça aí tem um consumo, o 4 não vai ajudar muito a gente ali não, né? Vai ajudar muito a gente não. A gente tem aqui 7,5 vezes 5, vai dar 37,5, perfeito? Ou 5 vezes 30, 150, dividido por 4. 37,5 quilowatt-hora que essa mocinha está gastando no final do mês. Tudo bem? E aí eu estou cometendo uma jeguice gigantesca aqui, né? Eu estou fazendo tudo isso multiplicado por um mês, só que está pedindo o custo de um banho. Tem problema não. A gente muda. É um banho que quer, tira os 30 dias daqui, né? Então o tempo é apenas de 15 minutos. Equivale então a um quarto. Não tem problema não. Vamos mudar aqui. É o custo de um banho. Poderia dividir isso aqui por 30 de novo, né? Mas, pelo amor de Deus. Vamos deixar o negócio certo aqui. Perfeito? Então, nós temos 5 kWh vezes um quarto, né? Então, 1,25 kWh. Estou olhando aqui para as alternativas, né, enquanto eu estou fazendo a questão, e vendo que está pequenininho demais, eu falei, alguma coisa está errada. Né? 1,25 kWh, né? Lá, alternativa D para o cara errar, achando que isso vai virar 1,25 reais, mas lembra, cada quilowatt-hora equivale a 70 centavos nesse lugar, então o preço disso em reais é de 1,25 kWh vezes os 70 centavos, 70% disso aí. Show? Pelas minhas contas aqui, 0,875, arredondando aproximadamente 88 cents. Tá bom? 88 centavos é o que está rolando aí, ó padrinho. Tirando a minha viagem, acho uma questão tranquila, né? Simples de resolver. Não esqueça, hein, padrinho? Não esqueça, não dá para ir para a prova sem equação de energia, EPT ou PET, né? Para potência. Pode brincar com isso, não. Número 28, um resumo que já está na nossa revisão, a gente já fez esse resumo aqui, tá? Não se esqueça, com relação ao espelho côncavo e espelho convexo, a gente já falou que as imagens
possíveis no espelho côncavo são rime, rimeta, arrima, quando não faz, que é a famosa imagem imprópria, vidima. Enquanto que no espelho convexo, a única qualidade de imagem é vidime. O que temos aqui, ó princesos? Real invertida e menor, real invertida mesmo tamanho, real invertida e maior, não faz imagem, virtual direita e maior. E do lado de cá, virtual direita e menor. Olhando para a mão dessa moça e para a imagem da mão dessa moça, dá para perceber que estando a moça com as mãos para cima e a imagem também com as mãos para cima, a imagem é direita, ela não está invertida não. Então, se a imagem é direita e maior, que é o que está acontecendo ali, né, claramente ampliada, então a nossa imagem com certeza é direita e maior virtual. Toda imagem direita é sempre virtual, toda imagem invertida é sempre real. Então nós estamos trabalhando aqui, ó, nesse conceito. E se a imagem é direita e maior, portanto virtual, o espelho é côncavo. Então se trata de uma imagem virtual de um espelho côncavo, ok? Letra A, virtual do espelho côncavo, direto. Essa revisão já está constando, perfeito? Lá no na nossa revisão, nas primeiras aulas. A gente já falou disso aí, ok? Ô, Sório, Pode falar, querido. o que amplia o campo de visão é o convexo, né? Perfeito. O que amplia o campo de visão é o que diminui o tamanho da imagem para caber mais dentro do espelho. E quem diminui o tamanho da imagem é o convexo, vidime, utilizado nas laterais no espelho retrovisor dos carros, tá bom? Nos espelhos laterais. Não se pode esquecer disso também, que é uma boa dica para a prova do Enem, tá bom? Número 29. Tinha que falar de termodinâmica, né? Um gás ideal é comprimido por um agente externo. Ao mesmo tempo em que recebe calor, de 300 joules de uma fonte térmica. Sabendo-se que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então a variação de energia interna do gás é. E aí? E aí, João? Como tu faria esta questão? Alguém se lembra como que se relaciona trabalho, calor e variação da energia interna? Temos uma mensagem aqui. Tô igual o neném, deu branco. E aí, você lembra, moçada?
De como que a gente brinca com isso? Ó, não se esqueça que da forma básica, quando a gente tem um gás dentro de um cilindro, né, de um recipiente fechado aí, ok? Tá ali o nosso gás. E a gente fornece calor para esse gás na forma de Q, ok? Imediatamente esse gás usa parte dessa energia para variar as suas moléculas, né? A agitação das moléculas muda, vai variar a temperatura e por isso muda a sua energia interna. Então, parte dessa energia, desse calor, varia a energia interna do gás, ΔU, e parte, na expansão do gás, ele realiza um trabalho sobre esse êmbolo. Empurra o êmbolo para cima e realiza um trabalho. Então, a gente escreve que toda a energia que você deu para o gás, que ela vai se transformar em parte de variação de energia e parte em trabalho. Tudo isso é energia, primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia, né? Que diz que energia é igual a energia mais energia. Então, o que a energia na forma de calor, quando o gás recebe, né, faz acontecer? Variar a energia interna e realizar um trabalho. Aí a gente vem e aprende duas coisas. Primeiro, sobre esse trabalho. Quando o gás realiza o trabalho, ou seja, aumenta o volume, o trabalho é positivo. Quando diminui o trabalho do gás, ou seja, alguém aperta o êmbolo, ou seja, realiza trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo. Então vamos anotar aqui do lado, trabalho positivo pelo gás e trabalho negativo sobre o gás. Essa é uma equação que é muito simples da gente gravar e trabalhar com ela, mas a convenção de sinais é que rebenta o caboclo, né? Porque se ele simplesmente pegar todos os números que estão ali e jogar na fórmula, mas sem a convenção de sinais adequada, ele erra a matemática da questão. Outra coisa é o calor. Se o calor for dado ao gás, recebido pelo gás, qual compressão é essa? Como assim, ô Lucas? Como assim, qual compressão? Aí depende, né, Lucas? Por exemplo, nessa situação aqui, seria uma expansão isobárica. Né? Por que uma expansão isobárica? Porque esse êmbolo aqui ele é móvel. Então, na hora que o gás expande, cresce, né, o êmbolo sobe junto, mantendo a pressão constante. Mas, ao apertar aqui, não sei qual compressão é essa, o exercício tem que colocar para a gente em que condição isso está acontecendo, ok? Ele tem que trazer para a gente a condição que está acontecendo. Agora, adiabática não deve ser, né? Porque está rolando alguma troca de calor. Vou voltar lá na questão para a gente ler direitinho. Mas se o gás recebe calor, calor positivo. Olha, mais uma convenção. Que positivo, se for recebido pelo gás. E negativo, se for cedido pelo gás. Então, agora a gente vai voltar lá no exercício para identificar o que está acontecendo na questão. Ok? Um gás ideal é comprimido por um agente externo ao mesmo tempo em que recebe calor de uma fonte térmica. Então, se ele recebe calor, o calor é positivo. Vamos anotar aqui? Mais 300. Top. Mais 300. Sabendo-se que o trabalho do agente externo é 600 e ele está sendo comprimido, então é o agente que realiza trabalho sobre gás. Então, se é sobre o gás, menos 600 joules, qual é a variação da energia interna? Vamos jogar na fórmula agora, vamos lá. Quem é o quê? Mais 300, igual a ΔU, ao invés de mais trabalho, menos 600. Está aí. E esse menos 600 passa para cá, mais 600. E com isso, a variação da energia interna
900 joules. Isso só acontece, ok, esse 900 letra A, porque a gente lembrou da convenção de sinais. Que fique claro para você que se eu não lembro disso, eu só jogo na equação da primeira lei da termodinâmica, ficaria 300 menos 600 menos 300, a letra E, porque menos 300 para 300 é isso mesmo, né? A gente fica com a letra E, ok? Então, tem que lembrar dessa questão do pelo gás sobre o gás recebido e cedido, que é as informações que a gente tem, ok? Para o ΔU, se preciso fosse, é só lembrar que a convenção da variação da energia interna é sobre a temperatura. Se a temperatura aumenta, variação ΔU positiva. Se a temperatura diminui, a variação ΔU é negativa. Perfeito? Lindão, vamos ficando por aqui. Eu já ia falar, até porque eu estou vendo a hora aqui, a gente tem a próxima aula, mas não tem, né? A minha é a última. Depois eu mando uma mensagem lá individual. Essa semana eu não pude, no domingo, né, porque eu estava na roça. Mas mando mensagem para vocês. No mais, eu desejo uma excelente semana proveitosa de estudos, de revisão para cada um de vocês, tá bom? A todos vocês que estiveram, olho sim, Lucas, olho sim. Para todos vocês que estiveram conosco aí, tá bom? Ao longo desse tempo todo, uma excelente prova, todos vocês que estão acompanhando com a gente, que está aqui essa semana, ou nessas aulas, ao longo dessas aulas abertas, uma excelente prova para você, tá? Qualquer dúvida, por favor, caça o meu contato aí, manda no WhatsApp, por favor, ao longo dessa semana, falei para vocês que estaria a par aí de vocês ao longo da semana, e estou, tá bom? Manda a dúvida lá para a gente no WhatsApp, que a gente vai tirando os conceitos aí, tá bom? Boa prova para vocês, mais do que isso, uma proveitosa semana, né, de estudos, não pira muito não, aproveita o tempo para revisar, tá bom? E muita luz no final de semana para vocês, tá bom? Um beijo, obrigado pela presença, obrigado pela atenção, tudo de bom, tá joia? Tudo de bom para cada um de vocês. Um beijão no coração, tá bom?